Olá, bem-vindos ao nosso webinar Conecta Mais da Música e Mercado. Álvaro Neiva e eu, Francisco Monteiro, vamos falar sobre medições avançadas de alto-falantes, métodos avançados, né, de alto-falantes, de medição de alto-falantes e caixas acústicas. Vamos abordar aí da história, elementos separadamente e todo o sistema, toda a cadeia do sistema. O Álvaro vai começar agora. Espero que gostem do evento. Obrigado. Bom dia. Então, vamos começar aqui a nossa história. Para entender em que ponto nós estamos, é importante ter dar uma olhada para trás para ver o caminho que foi percorrido até aqui. Então, vamos ver aqui nossa apresentação. Bom, quando você não sabe o que está acontecendo, ouvindo, qual é o fenômeno físico que está acontecendo, som é mágica, né? É pura mágica. Você ouvir música, ouvir a palavra, é como se fosse mágica, ou seja, a tecnologia mais perfeita é igual a mágica. Se você não entender o que está acontecendo, também vai achar que isso é uma mágica. Mas quando você tem que tomar decisões técnicas a respeito do que vai fazer, é importante transformar as coisas em números. Então, aquilo que você está ouvindo deve ser quantificado, né? Então, tudo acontece no domínio do tempo, mas a nossa percepção usa outras características desse fenômeno para identificar melhor e conseguir analisar de uma forma mais fácil de se perceber o que está acontecendo. E isso é o domínio da frequência. Então, a nossa vida é construída dessa forma e nós estamos acostumados a lidar com o som nesse domínio. Mas tudo acontece no domínio do tempo. Bom, desde o século XIX, já se tentava, usando a tecnologia que era disponível, quantificar as características do fenômeno físico do som, né? Então, intensidade, amplitude, frequência, tudo isso se tentava identificar e mensurar da forma possível naquela época. Então, mecanicamente, se tentava identificar qual é a frequência, né? Rodando uma roda dentada e tentando medir quantos ciclos por segundo tinha, grafar num cilindro de papel, enfim, a forma de onda, a variação de pressão que estava acontecendo e as formas mais engenhosas possíveis de medição. É claro que isso não tinha muito como se aprofundar na medição, né? Bom, em 1863, Helmholtz publica On Sensations of Tone, onde ele começa a ligar parâmetros físicos a sensações subjetivas, né? Ou seja, parâmetro físico, frequência, está ligado à altura musical, né? Então, ele começou a estabelecer relações que a gente usa até hoje com o que ele tinha, ou seja, ressonância, tubos sintonizados, equipamentos que ele fazia mecanicamente e fazia medidas. No século XX, apareceu a eletrônica, um grande divisor de converter som em sinal elétrico, começar a lidar com ele de uma forma muito mais precisa, né? Apareceram também as primeiras aplicações para sistema de amplificação, ou seja, você tinha a possibilidade de pegar um microfone, quer dizer, o primeiro sistema foi o telefone, que permitiu você mandar informação de um lugar para outro, e a partir da tecnologia do telefone, ou seja, microfone, alto-falante, começou a se desenvolver outras aplicações, né? Então, a eletrônica permitiu o aparecimento do rádio, a transmissão de música sem fios de um lado para o outro, e o cinema começou a
abriu a possibilidade de se você fazer o filme falar, né? Ter som no filme. Isso aí foi um grande avanço, um grande impulso para a indústria de áudio naquele momento e depois, né? Então, isso aqui é um tipo de alto-falante que começou a aparecer de transdutor, né? Ou seja, alguma coisa que convertia eletricidade em som, que começou a aparecer naquela época, junto com os primeiros amplificadores, né? A válvula e tal. Bom, já em 21, entre 20 e 30, começaram a aparecer os primeiros alto-falantes, como a gente conhece hoje, né? É impressionante como é que na patente de 36, em patente de 25, você já tinha equipamentos que são praticamente aqueles que a gente usa hoje em dia, com algumas diferenças só. Então, já se conhecia, já se começou a se fazer uma análise muito mais aprofundada, você já tinha uma abordagem da física desse fenômeno muito mais avançada do que no século anterior, no século XIX, ou seja, onde se começou a se ter a teoria que permitia analisar tudo isso, né? Na década de 20 e 30, começou a aparecer o áudio como a gente conhece hoje, ou seja, os alto-falantes que a gente está lidando até hoje, né? Em 1930, 1925, apareceu o alto-falante praticamente como a gente conhece hoje em dia. Ele já estava todo definido ali, os princípios básicos estavam ali, e já começou a ser usado. Então, a gente precisava de entender como é que ele funcionava da melhor forma possível, como é que a gente pode medir. Então, aqui são os inventores. Então, naquela época já começou a ser usado em rádio, no próprio cinema. Sistema de amplificação e reforço sonoro, a partir de uma eleição presidencial lá nos Estados Unidos, já se conseguia falar para a multidão sem ter que ficar repetindo, uma fileira repetir para as outras o que estava acontecendo, né? Em 1940, então, Olson praticamente analisa todos os sistemas eletroacústicos, né, que já existem e continuam sendo feitos praticamente do mesmo jeito até hoje, né? Ele fez uma análise tão abrangente que praticamente tudo que você encontra hoje já estava descrito ali, só foi implementado, aperfeiçoado. Ele já tinha feito uma análise que permitia você fazer o projeto de forma sistemática desse sistema, né? Bom, medir sempre foi um problema sério, né? Então, na década de 40, já tinha eletrônica, você conseguia, havia microfones, né? Então você tinha microfones de diversos tipos, como existem até hoje, né? Os tipos básicos já estavam definidos, mas a eletrônica que permitia medir isso ainda era muito simples, né? Os sistemas eram todos analógicos, e mesmo assim você tinha como fazer a medição da intensidade, ou seja, se você convertia com o microfone um sinal acústico, um sinal elétrico, você tinha como medir a intensidade desse sinal e mostrar de alguma forma. Só que era uma forma bastante limitada, né? Você tinha que usar registradores gráficos, que imprimiam numa folha de papel, observar numa tela de um osciloscópio como é que o sinal variava com o tempo, e analisar frequência por frequência, com o voltímetro, o que estava acontecendo. Isso é extremamente trabalhoso, difícil, e os equipamentos eram grandes e caros. Isso não impediu que se fizesse transdutores e sistemas, caixas acústicas, sistema de reprodução, extremamente eficientes e bem resolvidos, tá? Já nessa época, assim. Mas a medição era bastante trabalhosa, quer dizer, os equipamentos eram grandes, caríssimos, e os resultados demoravam a acontecer, né? Você tinha que gravar, muitas vezes, também em fita magnética, para poder analisar depois no laboratório, mas era uma coisa bem difícil de se fazer, né? Aquilo que foi feito para colocar o cinema para falar, terminou vindo para dentro da sua casa, né? Para dentro do estúdio. Então, você tinha que ter como monitorar o que estava sendo gravado para ser reproduzido de alguma forma, seja no cinema, seja em ação de... o que estava acontecendo no cinema foi para o meio da rua, de repente, né? Então, o concerto dos Beatles foi uma apresentação ao ar livre para 50 mil pessoas,
basicamente com caixas que tinham tirado de dentro do cinema e colocado lá para tentar ver se alguém escutava alguma coisa, né? Provavelmente ninguém escutou, não, mas foi um marco nas apresentações. Foi gravado e tudo mais. Começou a ficar mais séria, né? Então, a gente já viu que começava a ter necessidade de se usar mais caixas acústicas, e fazer chegar a distâncias maiores, atender a públicos cada vez maiores, né? 300 mil pessoas. Woodstock foi um marco nesse caso. Interessante que aquelas mesmas caixas que estavam sendo, que eu mostrei no princípio ali, que eram usadas no cinema, também continuavam sendo usadas ali. E a necessidade de você caracterizar um sistema desse ficava cada vez mais evidente, né? Esse daqui foi um sistema icônico da época, chamado aparelho de som, né? O The Wall of Sound, do Grateful Dead, que foi feito especificamente para eles. Na verdade, era um grande sistema de monitor que era compartilhado com a plateia, né? Um conceito assim, bastante único e que foi implementado só dessa vez, assim. Mas foi feito dentro de toda a ciência, assim, não foi só juntar um monte de alto-falante, não. Isso daí foi bem pensado. Então, os conceitos continuaram evoluindo. A necessidade de você medir, caracterizar as caixas acústicas, esses transdutores, saber como é que eles interagem, entender o que está acontecendo, cada vez foi ficando maior, né? O que a gente está ouvindo, por que a gente está ouvindo dessa forma, o que fazer para melhorar a nossa audição, não, mas a audição do sistema, melhorar o funcionamento desses sistemas, fazer com que eles funcionem de uma forma mais coerente e integrada, né? Esse aqui é um típico sistema aí, década de 73, né? Já de 7.000 watts, quer dizer, potência tinha, mas nem tanto, né? No entanto, se conseguia muita eficiência. Interessante isso. Mas, afinal de contas, o que nós estamos ouvindo? Nosso ouvido é estruturado em função de frequência, mas tudo acontece no tempo. Então, tem interligações aí que a gente precisa de entender. Como é que a gente vai fisicamente medir e caracterizar sons, né? Isso é um desafio para todo mundo. Que fantasma é esse que a gente está observando? Se a gente não sabe exatamente o que é, parece uma coisa assim fantasmagórica, uma coisa que você não sabe exatamente o que é. E precisa descobrir, né? Então, você precisa de usar armadilhas para começar a entender o que está acontecendo. Em 67, Richard Heiser apresentou um método, um equipamento, para você começar a medir, interligar essas coisas, tempo, energia, frequência, o que está acontecendo, quando acontece aquela frequência, como é que varia a amplitude, a intensidade, em função do tempo e da frequência, né? E com o aparecimento do equipamento dele, começou-se a poder medir de uma forma muito mais precisa o desempenho de uma caixa acústica ou de um transdutor, para você montar uma caixa acústica, né? Mas para onde é que a gente vai ouvir? Se tudo acontece no tempo, como é que a gente relaciona isso com a frequência, né? Como é que a gente relaciona isso com as características mais fáceis de serem mensuradas? Como é que a gente relaciona isso com o modo com que nós ouvimos o que nós estamos medindo, né? Que janela? Tempo, frequência? Qual será a coisa mais importante? Porque a audição, na verdade, tem tudo ao mesmo tempo, né? Tempo, frequência, amplitude, posição. Na verdade, você tem dois ouvidos, então essa existência dos dois ouvidos permite uma localização muito mais fácil de qualquer fonte sonora. Mas é preciso interpretar, né? Na hora que você vai medir, é um microfone só, qual é a relação disso com a nossa audição, né? Então, a gente está querendo representar alguma coisa que tem muitas faces, numa folha de papel, né? Igual uma projeção do mapa, uma coisa assim, sempre gera alguma distorção. Você tem que interpretar aquilo que você está vendo no seu gráfico, né? Então, você tem que interpretar isso sabendo o que significa cada um. Por exemplo, se você projeta a Terra no mapa, vai ter uma distorção, né? Então, não é exatamente aquela mesma coisa. Então, você tem que entender como é que isso funciona. Por exemplo, qual é o caminho mais curto de um lado para o outro aqui, né? Será que é uma reta ou é essa curva aqui? Na verdade, é essa curva aqui. Então, a gente tem que saber como é que são feitos os gráficos, qual é a natureza do que a gente está vendo ali graficamente, para poder interpretar corretamente.
né? Ou seja, você tem imagem, você tem possibilidade de ver diversas fotografias do fenômeno que você está estudando, mas precisa saber interpretar, né? Uma interpretação incorreta pode levar a resultados não muito bons, né? Então, já em 67, você tinha um sistema completamente analógico, que dava uma visão de tudo isso, ou seja, tempo, energia, frequência, mas era ainda uma coisa bastante cara, muito cara, e grande, né? Assim, trambolhuda de você usar. Então, a gente precisa entender, quando a gente vê um gráfico de amplitude em função de frequência, um gráfico de fase, né, em função da frequência, tem que entender qual é a relação disso com o fenômeno físico real, né? Tudo acontece no domínio do tempo, né? Então, se você aplicar uma quantidade de energia no teu sistema, ele vai responder de uma forma única, só ele tem. Isso que a gente chama de resposta ao impulso. Você colocar uma energia e ver como é que o sistema responde. No tempo seria essa linha vermelha. Se você observar a energia, você vai ter esse valor somente positivo aqui, e como é que essa energia varia em função do tempo? Esse envelope verde aqui, essa envoltória aqui. É muito mais fácil observar a envoltória do que o sinal no tempo, diretamente. O sinal no tempo você veria no osciloscópio, tá? Mas identificar o que é muito difícil, né? Então, você passa a ter que transformar isso numa informação que seja mais fácil de interpretar, né? Então, você pode ver como é que se comporta em função da frequência, e aí, lembrando que as coisas acontecem no espaço também, você vai ter comportamentos em função da frequência, em função do espaço, em função do tempo. E houve, então, uma grande evolução do século XIX até agora, século XXI, né? Já no princípio do século você conseguia medir e caracterizar muitas coisas, mas era um procedimento muito trabalhoso, muito difícil de fazer, muitas incertezas. Isso daí foi cada vez mais se afinando, se facilitando a obtenção dos dados. E a introdução de sistemas digitais, né, no princípio você tinha só amplitude em função da frequência, né? Os RTAs, tanto de nós já usamos isso, né? Esses aqui eram bem conhecidos na época, traziam informação de frequência e amplitude, mas não falavam nada sobre fase, nada, você não tinha ideia do que estava acontecendo em função do tempo, né? Então, era uma observação limitada por isso. Isso não quer dizer que não fosse importante, não, né? Observar isso já é o princípio e permitiu a realização de muitas correções e fazer muitas atividades e equipamentos que funcionavam bastante bem. Mas com a introdução, a digitalização depois, né, que Heisen introduziu aquele sistema que era analógico, a possibilidade de você usar os sistemas digitais para obter informação, ou seja, fazer transformações que você não conseguia com facilidade fazer no domínio analógico, operações que você não fazia com facilidade no domínio analógico, passou-se a ter sistemas dedicados a fazer o que a gente chama de transformada de Fourier. Ou seja, você analisar em função da frequência um sinal que já é digitalizado. E os primeiros sistemas eram dedicados e muito caros, só que hoje em dia você pode fazer tudo isso usando o seu computador e uma placa de som e um software adequado. Qual é a transformação? Você pega um sinal no domínio do tempo, obtém a transformada, ou seja, faz um mapeamento desse sinal do tempo para a frequência, observa o sinal de saída, também faz a mesma coisa, e a relação entre os dois vai ser o que a gente chama de função de transferência. Ou seja, como é que o teu sistema atua sobre aquele sinal de entrada para gerar o de saída. Então, é uma forma de você prever como é que ele vai reagir a qualquer tipo de sinal de entrada, sabendo qual é a transformação que acontece de entrada para saída. Bom, então, tudo está acontecendo, na realidade, no domínio do tempo, né? Mas você pode observar de uma forma mais palatável, né? De uma forma mais fácil de se lidar, observando e a fase. Se fase e tempo estão interligados. Você pode, então, usando a transformada de Fourier, ir de um lado para o outro, conforme for mais importante. Tem muita informação aqui, na verdade, a resposta ao impulso do sistema tem toda a informação. O problema está em
extrair ela dali de dentro. Então, transformando, você consegue ver isso de uma forma mais fácil de... Então, na resposta ao impulso, você tem... Tudo está acontecendo aqui. Você sabe qual é a polaridade, mas é difícil de identificar os detalhes, né? Quando você transforma para a frequência, então você começa a ter uma ideia melhor do que está acontecendo, o que você poderia fazer, né? Então, se você tem uma ideia do que está acontecendo em função da frequência, usar um filtro que também é especificado nesse domínio é muito mais fácil para você corrigir problemas, mas não esquecendo que o tempo continua sendo a razão de tudo, a raiz de tudo, né? Então, você pode ter a facilidade de ter mais informações de uma forma mais fácil de observar. Então, além de resposta em frequência, a confiabilidade dessa medida também tem que ser observada, né? Senão você pode estar observando um fantasma que não existe, né? Então, o fantasma que você quer ver, na verdade, é bem real. Você quer ver a realidade, não. Uma coisa que está sendo, como aqui, por exemplo, talvez seja só um artefato de medição, uma interferência no teu processo de medição, um ruído acústico ou elétrico que não pertence ao sistema que você está observando. Bom, então agora que nós conseguimos abrir essa porta, usando a tecnologia digital, e tudo o conhecimento que foi agregado em todo esse período, você pode ter bem à mão, num software adequado, a possibilidade de observar e interagir com o sistema que você está observando, seja uma caixa acústica, seja um alto-falante, de uma forma muito mais eficiente e rápida. Tá? Então, obrigado. É isso que eu tinha a dizer. E agora eu vou passar a bola para o Francisco, para ele continuar a nossa apresentação. Muito obrigado. Adorei, Álvaro. É muito bom ver quando a pessoa sabe falar e tem uma didática para passar informação. Se torna algo muito prazeroso para quem está observando. Bom, vamos continuar. Como o Álvaro mostrou aí, a evolução, né, da criação do alto-falante, dos transdutores e tudo mais. Mas se a gente analisar ao real, por exemplo, vamos olhar para uma banda, né? Nós temos ali muitos instrumentos, cada instrumento tem uma característica totalmente distinta um do outro, né? Você tem um instrumento metal de sopro, você tem um piano, você tem tal, e você tem uma exigência, tem uma diferença absurda entre marcas de instrumentos mais simples ou seja, é uma loucura, né? E aí nós temos os elementos que precisam reproduzir todos os tipos de instrumento da forma mais precisa. Vocês estão vendo como um alto-falante, um sistema de som profissional é algo desafiador, né? São coisas completamente diferentes que precisam ser reproduzidas por um mesmo elemento, né? E como fazer isso, né? Como é uma coisa realmente para nós é algo normal, né? A gente já nasceu com isso acontecendo, né? Então é lógico, o falante toca, né? Mas é realmente algo muito difícil de fazer repetindo precisamente o som daquela grande variedade de instrumentos, né? E como todo fenômeno físico da natureza que nós vemos, a reprodução de um som, ou a tentativa de reproduzir, de criar elementos que reproduzam vários instrumentos da forma mais precisa, envolve um monte de variável, né? Muitas variáveis, né? E a depender do ponto que nós estamos analisando, ou do que a gente quer fazer, um tipo de variável começa a ser predominante e, conforme a gente muda a nossa necessidade, outros tipos de variáveis começam a ser predominantes, né? Então, por isso que a gente sempre fala que as coisas no áudio dependem, né? Sempre depende. Senão, é muito difícil você generalizar, que é geralmente o maior erro que se comete, né? A gente, para entender os fenômenos e conseguir fazer, a gente tenta pegar todo esse monte de variável e transformar em coisas mais simples, né? Para que a gente consiga controlar,
né, de uma maneira correta tudo. Mas essa tarefa é extremamente complicada, né? Então, o que a gente tem que fazer? Entender todo o pacote das variáveis de forma isolada, primeiro entender como cada uma funciona, tal, saber isso a fundo. E depois, fazendo análises através dos instrumentos que o Álvaro falou, aí começar a identificar, não, nesse ponto, essa é a nossa variável que está predominando. Ó, neste ponto, temos uma transição para tal. Aqui já começa a ser tal. E tudo mais, né? Então, eu vou aqui começar a dar alguns exemplos de como a gente começa a identificar as variáveis e quando cada uma começa a ser mais significativa que a outra. Eu vou compartilhar minha tela. Bom, vamos começar aqui com um alto-falante. Eu estou pegando como exemplo esse falante de 18 polegadas, sub-800 XT da Oversound, e vamos dar uma olhada aqui, primeiro na foto. A gente vê que o alto-falante, só dá uma explicada rápida, temos aqui o cone, né, que vai movimentar, né, para frente e para trás, para gerar a diferença de pressão acústica no ar, né? Então, quando ele vai para frente tem uma compressão e quando ele vai para trás tem um movimento contrário, diminui, digamos assim, a pressão acústica, né? Digamos, a densidade das moléculas, né? Então, tem essa variação de pressão acústica das moléculas de ar. Então, temos aqui atrás um conjunto magnético que tem um campo magnético, né? Gera um campo magnético e toda vez que circula uma corrente na bobina que fica presa aqui na parte de trás do cone, né? Toda vez que circula uma corrente elétrica nessa bobina, a bobina gera um campo que vai ser ora atraído por esse conjunto, ora repelido, né? Conforme a corrente que circula nela. Tudo tenho explicando de uma forma bem corrida aí, porque senão não dá tempo da gente falar tudo, né? Qualquer dúvida, eu acho que tem um monte de vídeos e explicações aí na internet para quem tiver mais interesse, né? Bom, aqui a gente já começa a entrar naqueles gráficos que no domínio da frequência que o Álvaro falou, né? Nós temos aqui no eixo horizontal a frequência, nesse gráfico aqui nós temos a impedância, que é digamos, não é a resistência, é a impedância elétrica variando com a frequência do alto-falante, da bobina dele, se a gente fizer uma medição da impedância em todas essas frequências. E aqui a gente tem a resposta de magnitude, né, em pressão acústica resultante quando a gente aplica todas essas frequências. Então, a gente aplica uma varredura aqui nessas frequências, né, a gente pode fazer de várias formas essa medição, né, mas se a gente for aplicando vários sinais senoidais, ou aplicar um chirp, né, que é uma variação disso, eu vou mostrar mais para frente, ou a gente pode aplicar um ruído rosa, eu vou explicar, e fizer uma função de transferência, como o Álvaro falou, e analisar a impedância, teremos esse resultado. Mas, com o mesmo sinal, a mesma análise, a gente pode mudar o método e obter a pressão acústica com um microfone, né? Então, aqui a gente começa a ver como as coisas acontecem ao mesmo tempo e como identificar em qual região uma começa a ser mais predominante do que a outra. Vamos começar aqui por essa curva de impedância, por exemplo. A gente consegue enxergar esse pico aqui, né? O falante, ele é um transdutor que é mecano-acústico, né? Ele tem as três variáveis, né? Ele é algo elétrico, ele é algo mecânico e ele é algo acústico, né? Que transforma, são três etapas, né, de transformação. Então, a gente consegue identificar aqui partes de cada uma dessas etapas. Nessa região aqui, o comportamento dele, digamos, conforme a maior predominância é da mola, digamos uma suspensão de um carro, né? Então, aqui a gente tem a centragem, a borda e tal, e o falante tem uma tendência mecânica de oscilar, como um carro que passa num buraco e ele
estabiliza. Depois, o amortecedor, o sistema de mola amortecedor dele se estabiliza. Isso cria uma ressonância que a gente vai sendo refletida para o mundo elétrico e aparece como isso daqui, na curva de impedância. A gente enxerga esse pico aqui, né? É algo bem mecânico sendo refletido. Quando a gente começa a subir nessa região aqui, a gente já começa a enxergar essa inclinação aqui, a gente já começa a enxergar a interação da bobina do alto-falante com o conjunto magnético dele, né? A interação entre ambos começa a ser algo mais significativo aqui, né? Então, as perdas, o material conforme que o núcleo do alto-falante é feito, como ele vai interagir com a bobina do alto-falante, é aqui. Conforme a gente vai subindo aqui, a interação não começa a ser mais algo predominante, e sim a indutância da bobina. A bobina é um fio enrolado e ela tem uma indutância. Então, essa subida aqui, mais drástica, começa a ser somente uma característica da bobina, né? E ela pode ser manipulada de diversas formas, né? Então, a gente consegue ver também aqui, vocês conseguem enxergar aqui um pequeno pico nessa região refletido para cá. Vocês veem que uma característica do cone do alto-falante, com o tamanho dele, o formato dele, reforços estruturais que esse cone tem ou não, né, começam a gerar outros tipos de ressonância, né? Então a gente consegue ver aqui já isso aparecendo, temos uma ressonância do cone aqui que gera um problema na curva de resposta e também gera um reflexo na curva de impedância, né? Então, vocês veem, é interessante ver essa ligação que eu falei entre todos os elementos, né? Então, por que é importante a gente saber identificar todas essas diferenças, né? E sempre o depende. Por exemplo, eu quero gerar um controle maior. Eu não estou gostando do som desse alto-falante nessa região aqui, ó, né? Eu estou achando que ele tem pouco controle, o som não está definido, né? Não vai adiantar muito a gente nessa região aqui, principalmente na ressonância, a gente mexer na parte eletrônica, na parte elétrica dele. Por quê? Como eu disse no início, nós dependemos de uma corrente lá circulando na bobina para gerar, né, um campo magnético e fazer o falante movimentar. Essa região aqui, como nós temos uma impedância muito alta, a corrente é muito baixa. Então, o controle do falante nessa região está muito mais ligado às características mecânicas dele. A gente tem que mexer na estrutura dele e não na parte eletrônica, se a gente quiser fazer alterações aqui. Já aqui, nós conseguimos. A impedância é baixa, o falante vai responder aos nossos estímulos elétricos de uma forma muito mais direta do que aqui, né? Porém, se a gente colocar esse falante aqui numa caixa acústica, isso daqui vai mudar também. Esse pico vai deixar de existir e vão aparecer, dependendo da caixa, esse pico simplesmente se desloca, ou aparecem dois, ou aparecem três. Então, de novo, né? A gente precisa analisar a característica do falante, aonde ele vai ser utilizado, que tipo de caixa e tal, para sempre ir tomando as decisões conforme a realidade atual, né? Aqui, por exemplo, nós temos, como eu disse, a corrente, né? Aqui temos uma região onde a impedância sobe também, né? Então, não tem muito o que fazer em termos eletrônicos, né? A gente precisa mexer na estrutura, como eu disse que é algo mais ligado à parte eletrônica e tudo mais, a gente tem que mexer na estrutura elétrica do alto-falante, né? Então, mexer nas características da bobina, né? Então, vocês veem que deixa de ser uma ligação tão mecânica e passa a ser uma ligação mais elétrica do alto-falante. Não tem muito o que fazer no sinal enviado para ele, equalizadores e tudo mais, né? Mas também nós vemos aqui na curva de resposta que é uma região que
não se deve fazer nada, né? Porque nem a região que a gente vai usar esse alto-falante, né? É um falante de subgrave. Então, para que a gente vai ficar se preocupando com isso daqui se ele não é usado nessa região, né? Então, a gente olha de novo para essa curva, né? Então, vejam como é complexo, né? Então, nesse local aqui, esse alto-falante não deve ser utilizado, porque a curva dele não é bonita. A gente não tem gráfico de distorção aqui, mas a gente poderia ver se ele tem um som bom, né, sem distorções nessa região. Provavelmente não. Provavelmente isso que a gente está ouvindo aqui em termos de pressão acústica é somente um som completamente distorcido e feio, que a gente tem que evitar. Então, a gente restringe o uso desse falante numa região de baixas frequências, que é para onde ele vai ter um bom uso, né? E ele vai reproduzir, conseguir repetir todos aqueles instrumentos que eu falei no início, né? Que cada um com sua característica. Nessa região, esse alto-falante consegue reproduzir, repetir de forma bem precisa os instrumentos, né? Bom, agora, a gente falou bastante no domínio da frequência e vamos agora falar no domínio do tempo. Então, aqui nós temos uma onda, vou mostrar para vocês, uma onda senoidal, que é uma frequência fixa que ela ora toca mais alto, ora toca mais baixo, ora toca mais alto, ora toca mais baixo. Simplesmente nós estamos abaixando e descendo o volume dessa onda, né? E a gente consegue enxergar aqui o que acontece com ela quando nós aplicamos um equalizador. É normal vocês aplicarem aí para fazer correções. A gente analisando aqui a curva, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma queda na reprodução. Não, eu quero escutar aqui um pouco mais elevado. O que eu faço? Coloco um equalizador aqui para subir essa resposta aqui e a coisa ficar um pouco mais plana, né? Mas quando nós fazemos isso, outras coisas acontecem, né? Por isso que a gente não pode simplesmente restringir a nossa análise no domínio da frequência. A gente tem que entender todos os reflexos que acontecem também no domínio do tempo. Então, nós temos esse sinal aqui variando e aqui nós temos exemplos aplicando um filtro de correção. Vejam, o sinal ele está aqui subindo e descendo. Quando a gente coloca um filtro, olha como a gente perde a precisão na reprodução do sinal, do envelope que o Álvaro lá atrás falou, né? Ele deveria ser algo, digamos, um envelope quadrado aqui, ó, sobe, desce, algo quadrado, né? Uma variação. Aqui ele vira uma rampa, sobe, aí desce bruscamente, sobe, desce bruscamente, sobe. E conforme o ganho que a gente aplica, isso muda, ele se torna mais estável, ele dá só uma estilingada aqui e depois cai. E isso para um filtro positivo. Para filtros, se você tira frequências, a resultante no domínio do tempo é completamente diferente. Olha aqui, ele veio, deu um picão lá em cima, se a gente tirou 9 dB, então ele dá, aí ele tira, aí o negócio vira, aí de repente ele sobe e tal. Então, essas coisas, se a gente fizer uma análise somente nesse gráfico, onde a resposta realmente vai subir, aqui vai ficar plana, né? A pessoa toma uma conclusão errada. Não, mas o meu sistema está plano. Por que eu não estou gostando do som? Né? O nosso ouvido, ele escuta, como o Álvaro comentou, ele consegue escutar todas aquelas variáveis, aqueles montes de variáveis ao mesmo tempo, né? Para a gente é natural isso. Simplesmente é uma sensação que a gente tem, né? Que a gente está tentando transformar em vários tipos de gráfico. Então, o nosso ouvido escuta isso aqui e fala, nossa, mas está estranho, né? Esse instrumento, quando eu escuto ele ao vivo, ele tem esse som, né? Quando eu escuto ele reproduzido nessa caixa, o som dele fica estranho, né? Principalmente músico que conhece muito o seu instrumento, consegue identificar isso muito fácil, né? Esses problemas de controle, né? Então, aqui a gente deveria estar escutando um som variando de forma precisa, e aqui o negócio fica tudo meio embolado, né?
você não consegue definir as notas de forma separada. Então, é isso que a gente está enxergando aqui que os filtros fazem, né? Por um lado, eles ajudam melhorando a resposta na magnitude. A gente vê aqui, ó, que esse número vai crescendo, né? 3,9, 2, 2,4. A magnitude está aumentando, que é o que a gente quer. Porém, a gente perde controle, perde definição, né? Aqui, eu falei a respeito do sinal de log chirp. Log chirp é simplesmente um sinal senoidal, como esse aqui que a gente tem, porém que a frequência dele está variando continuamente. Então, aqui ele está com uma onda mais grave, ela está ficando mais aguda, mais aguda, mais aguda, e ele tem uma variação contínua, né? Aqui, a gente consegue ver o reflexo de um tratamento que a gente faz no domínio do tempo somente, né? A gente falou aqui de um filtro que a função principal é atuar na magnitude, né? Então, o filtro está dando um ganho de 6 dB e tirando 6 dB, 9 e menos 9. Esse filtro aqui é um filtro all pass, né? O filtro all pass, ele atua somente no tempo, né? Então, ele não mexe na magnitude. Ele é um filtro feito para quando você coloca uma frequência, ela sai um pouco mais atrasada do que ela entrou, né? Mas, por que a gente tem esse pico aqui, nessa região, né? Então, mudanças bruscas no domínio do tempo geram problemas na magnitude também. Problemas de controle. Mesma coisa que a gente está enxergando aqui no equalizador, a gente está enxergando aqui nesse outro método de análise. Então, vocês veem que métodos diferentes. E a gente consegue enxergar problemas de amplitude quando a gente nem mexeu com ela, né? Isso todas aquelas variáveis que estão juntas, que aqui uma variável de magnitude se tornou, nesse instante, mais importante do que a do tempo, né? Aqui nós temos a mesma coisa, só que aqui é um sinal numa região de baixa frequência, né? Então, a gente enxerga aqui, teve um pico aqui de 1,7. É o sinal de entrada, que entrou, que tem um pico de 1. Depois que passou nesse filtro, ele, nessa região, deu um pico de 1,7, né? Então, teve aí 70% de ganho, né? Agora, vejam só, o mesmo filtro, numa frequência mais alta, ele já quase não faz nada. Você viu, ele deixou de ser significativo, aquela característica deixou de ser significativa, simplesmente a gente mudando a frequência. Então, agora a gente está analisando uma frequência de 1000 Hz, ao invés de analisar em 10 Hz. Em 1000 Hz, nós temos ainda uma pequena elevação aqui, vocês conseguem ver, mas ó, é muito próximo do sinal de entrada, né? Então, essa característica do controle desse filtro nos graves já deixa de ser predominante nos agudos e ela não gera esse problema que a gente tinha quando analisado naquela região. Bom, agora eu preciso dar uma introdução aqui a respeito do filtro de ruído rosa. O ruído rosa, ele é um sinal como se fosse, vamos falar aí, uma chuva, né? Uma salva de palmas, uma televisão mal sintonizada. Hoje não acontece mais, né? A televisão fica chuviscando, né? Mas no passado, nas televisões analógicas, ficava lá aquele barulho de... Então, é um sinal que fica fazendo um ruído aleatório, né? Então, o ruído que gera o ruído rosa, o ruído que antes, para a gente resultar no ruído rosa, é um ruído branco, que ele tem todas as frequências com, digamos, a mesma potência. Então, se você analisar todas as frequências de um ruído branco, você vai ver que todas têm essa mesma
magnitude aqui, né? Então, todas as frequências do ruído branco a gente vai analisando, magnitude deles é igual. Só que, se a gente analisar o nível de energia que ele tem, por exemplo, ó, a energia de 10, de 20 a 30 Hz, nós temos aqui 10 pontos, né? O dobro da frequência de... vamos falar de 20 a 40, né? Para ser o dobro da frequência. O dobro da frequência nós temos 20 pontos. Aí. Agora, se a gente analisar de 1000 a 2000, né? Nós temos 1000 pontos, né? Então, a energia que tem num intervalo de 1000 pontos para um intervalo bem menor, aqui é muito maior, né? Então, o que os caras fizeram? Eles pegaram esse ruído branco, colocaram um filtro para que a energia nesses intervalos de ponto fosse igual. Porém, a potência cai. A gente está vendo aqui o filtro dele. Ó. A potência, se a gente for analisar nesta frequência somente, a potência aqui é maior do que aqui, né? Mas, se a gente analisar nos intervalos de ponto, a energia ali é igual. Então, essa é a ideia do ruído rosa, né? E essa curva aqui também é uma curva que imita a nossa sensação acústica de uma forma mais real. A gente gosta de um som assim, com mais grave e tal, né? Então, o ruído rosa surgiu para fazer essa simulação. Então, aqui eu vou fazer uma explicação rápida, né, desses novos métodos de análise, né, porque é um negócio que exige um pouco mais de tempo para explicar, mas como a gente utiliza diferentes métodos para fazer análise do que esperar, né, de cada método. Quando a gente analisar lá, como eu disse, resposta de frequência, né, minha internet está falando que está instável. Bom, espero que não esteja parando. A gente pode ver a resposta de frequência aqui, né? Se aqui está mais alto, está mais baixo, ou a gente pode fazer aquela análise no tempo, né? Então, ou eu falei de distorção também. Então, se aquele som, ele pode estar alto, ele pode estar no domínio do tempo, estar reproduzindo de uma forma precisa, mas ele pode estar feio por ter outros sons tocando junto, que são as distorções, os harmônicos, né? Então, se a gente fizer, por exemplo, hoje os softwares têm análise de magnitude, fase e coerência, né? A coerência, o que é? Se aquilo que o gráfico da coerência mostra se aquilo que a gente está medindo é o que o software espera que é. O software, como ele gera o sinal e mede o sinal gerado, ele consegue te dizer se aquilo é o que ele esperava, né? Fala assim, olha, eu estou medindo isso daqui, mas quando esse gráfico cai numa região, ele fala, eu estou medindo isso daqui, mas não é o que eu estava esperando. Tem coisas estranhas aqui que são oriundas de alguma outra coisa. Uma outra coisa está gerando isso daqui. Então, não confie muito nisso aqui. Investigue essa região aqui, porque está muito estranho, né? Então, vamos fazer como a gente pode usar essa curva de coerência para analisar a distorção, né? Então, eu gerei um sinal daquele log chirp, né? E com pink noise. Nós temos aqui dois métodos de sinal e vamos fazer uma mesma análise, só que com sinais diferentes. Eu tenho um filtro aqui utilizado para gerar uma distorção nessa região aqui. Bem nessa região aqui, esse filtro gera uma distorção de onda quadrada. Então, se a gente utilizar um sinal de log chirp para analisar essa distorção, a gente vai obter esse resultado aqui. Ó. Vamos pegar algo mais grave, né? Eu coloquei muita distorção aqui, ó. Tem muita distorção nessa região. O que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar que a resposta na magnitude tem simplesmente um pequeno carocinho aqui.
a fase gira e a coerência despenca. A gente não vai saber o que está acontecendo aqui. Fala, o que está acontecendo? É muito difícil a gente chegar a alguma conclusão com algo assim, né? Já com isso com o Log-Chirp, né? Agora, se a gente fizer uma análise com o Pink Noise, a gente já mata na hora. Ó. A gente consegue enxergar a curva do filtro que está gerando a distorção, a fase, né? E a gente consegue enxergar na coerência um reflexo, né? A coerência ela está mostrando aquilo que eu falei, que são os harmônicos do sinal. A onda quadrada tem os seus harmônicos. Então, a coerência ela mostra esse harmônico para a gente. Apesar de não ser um gráfico dedicado à distorção, a gente consegue utilizar ele para isso. Basta nós termos olhos treinados para isso e saber identificar quando é distorção e quando é reflexão. Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos uma outra análise que é a da distorção. Então, vocês veem que o processo de THD, ele na magnitude, que é distorção harmônica total, né? Total Harmonic Distortion, a magnitude bate muito bem com o processo por Log-Chirp, né? E o THD mostra que nessa região aqui tem muita distorção. Ó. Aqui tem distorção, que é o reflexo do nosso filtro, né? Então, nós vemos vantagens. Quando a gente está utilizando um Pink Noise, se a nossa ideia é resolver problemas, o Pink Noise nos mostra o que deve ser feito, né? Já o Log-Chirp não, a gente fica meio perdido. Agora, se a nossa ideia é saber o nível de distorção, o Log-Chirp é muito mais preciso, que ele mostra os harmônicos para a gente aqui e tal. Então, você vai ter uma ideia muito melhor das componentes da distorção. Já o Pink Noise, não. Ó. Ele mostra aqui uma queda e tudo mais, mas você não sabe muito bem as componentes da distorção, né? Já num gráfico de THD, você sabe exatamente. Então, vejam como é poderoso esse método da coerência, né? A gente, dependendo do sinal que a gente coloca nele, dependendo do que está acontecendo, a gente consegue tirar conclusões e saber como resolver problemas com um único tipo de análise, né? Isso nós estamos analisando somente parte de distorção, mas a coerência também pode ser utilizada para analisar reflexões, né? Então, aqui tem uma outra forma de isolar mais uma característica. Vejam, eu estou isolando. Lógico que num sistema real nós temos a distorção, nós temos reflexão, nós temos tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas aqui eu estou isolando cada uma delas para a gente treinar os nossos olhos a analisar o software, né? Então, agora nós vamos isolar somente as características de reflexão no sinal de coerência. Aqui nós temos a componente da reflexão, como é o sinal. Então, o sinal saiu da nossa caixa de som plano, completamente plano, uma caixa perfeita, certo? Toca todas as frequências de uma forma perfeita. Ele refletiu em algum lugar e voltou desse jeito aqui, e foi captado pelo nosso microfone novamente dessa forma aqui. Então, é isso que a gente está simulando, né? Então, primeiro, ele voltou com uma intensidade tão grande, igual ao que ele saiu da caixa. Então, temos aqui uma intensidade máxima, né? Primeiro, vamos analisar isso. Quando ele reflete com um tempo muito grande, então tem uma parede lá muito distante, ele bate lá e volta depois de 50 milissegundos, que é o equivalente a uma frequência de 20 Hz, 17,2 metros, né? Então, bateu 17, a metade, né? Porque vai e volta, né? E voltou. Qual que vai ser o nosso resultado no software? O software, em termos de magnitude, ele vai dar uma curva plana. Então, para ele não está acontecendo nada. Porém, o sinal de coerência é um dedo duro. Ele fala, olha, aqui tem coisa estranha. Tem um sinal aqui nessa região. Apesar de eu estar mostrando que está plano, tem problema aqui, né? Então, veja como ele é importante, né?
Então, por quê? Você fala, poxa, então o software é ruim, né? Por que que ele não consegue mostrar aqui na magnitude e somente na coerência? É um ajuste que chama o smooth, né? A curva de smooth do software, que ele suaviza a curva para deixar ela mais limpa. Ela é que está fazendo com que a gente não enxergue aqui. Então, o usuário tem que saber disso e mudar lá no software o ajuste do smooth para que ele consiga enxergar essas coisas, né? E não é o que todo mundo faz, né? A gente vê geralmente o pessoal colocando lá um smooth para tudo ficar bonitinho e tal, e ele começa a não enxergar as coisas, né? E depois usa errado, né? E depois fala que software não adianta, porque não presta. Quando ele usa o software, quando ele faz no ouvido, fica muito melhor, né? Porque não sabe usar a ferramenta, né? Então, aqui a gente já começa a enxergar. Quando a gente faz uma reflexão com um tempo mais curto, o software já começa com 5 milissegundos, a gente tinha 50 milissegundos, fomos para 5 milissegundos, a gente já começa a enxergar as coisas também na fase e na magnitude. E a coerência nos mostra aqui. Bom, então vamos ir acelerando aqui o processo. Conforme o tempo vai se encurtando, as coisas vão mudando de característica. Então, nesse ponto aqui que a gente tem exatamente uma reflexão com um tempo da metade do comprimento de onda de 2K, que é 1K, 1 kHz, é exatamente gera um cancelamento exatamente na frequência de 1K. Então, a gente enxerga aqui o combi filter e a curva de coerência chega no valor mínimo nesse ponto aqui, né? Então, vejam, a gente consegue, analisando a forma de onda do gráfico da coerência, ter uma ideia da distância que aquela reflexão está. Se a curva está muito plana, a distância é muito grande, né? Conforme a gente enxerga mais problemas de combi filter, é que a distância está se encurtando, né? E se nós temos um ganho, um pico sem buracos, significa que a distância é muito mais curta do que aquela frequência que a gente está analisando aqui, né? Então, você vê, numa distância por uma frequência de 20 kHz, nós estamos analisando a região de 1K, né? Essa distância, esse tempo aqui vai gerar uma soma e não problemas de cancelamento. Então, a gente consegue ter essa ideia no sinal da coerência, né? Pelo combi filter dele gerar pelo buraco dele, pela intensidade dele, da queda, a gente consegue saber magnitude e distância. Aqui, nos outros gráficos, simplesmente é o mesmo sinal, só que ele foi atenuado, né? Então, a gente consegue ver a diferença no gráfico da coerência. Ela está mostrando quanto mais atenuado, menos a coerência cai. Então, a gente sabe, apesar de ter algo estranho aqui, é muito baixo. Então, isso não vai atrapalhar tanto. Aqui não, ele está falando, olha, tem uma coisa aqui e é bem alto. Ó, a coerência despenca naquela região, né? Bom, aqui a gente consegue ver esse sinal refletido no domínio do tempo, como eu disse. Ó, na primeira imagem, com 50 milissegundos, temos o impulso direto da caixa, depois de um tempo, a reflexão. Conforme a gente vai encurtando, a gente vai enxergando esse sinal de reflexão cada vez mais próximo do nosso pico inicial. Aqui, ó, aqui a distância está menor, aqui ela está maior, e aqui está quase praticamente grudado. Em 20K, a gente teria que dar um zoom muito grande para conseguir enxergar a diferença entre eles. Bom, aqui a gente falou bastante sobre coerência, né? Outros gráficos que até o Álvaro falou aí. Nós temos como analisar o som espacial, como o som vai para todos os lados de uma caixa acústica, né? Então, aqui temos várias formas de analisar isso. Quando a gente escuta um som no eixo, né, digamos que é na frente da caixa, geralmente a gente se preocupa com isso, né? Coloca o microfone lá na frente e faz tudo naquele lugar, né? Mas ali é geral, a chance de você estar exatamente no eixo, bem na frente de uma caixa, num uso num ambiente onde tem pessoas, é muito pequeno, né? Você vai estar andando no ambiente. Então,
na maioria do tempo, você vai estar fora daquele eixo central da sua caixa de som. Então, é necessário se preocupar como o som vai para todos os lados. E a gente tem vários gráficos aqui que mostram isso, né? Então, esse é um gráfico que nós temos análise aqui na frequência. Aqui são as frequências e aqui é a cobertura, né? É como se a gente estivesse posicionando o microfone, ao invés de medir no centro, e vai deslocando esse microfone para o lado. Então, a gente consegue saber em cada frequência como o som vai para os lados. É um gráfico chamado bandwidth, né? Então, é muito importante. Você bate o olho aqui, você consegue enxergar. Então, por exemplo, vamos aqui, ó, né? Nessa posição aqui dessa corneta, né? Vamos ver, essa corneta, esse driver da Oversound instalado nessa corneta aqui da Ludovico, né? Então, quando nós estivermos aqui no ângulo de 90 graus, ou seja, na corneta sendo medida em pé, né? Vejam que nas baixas frequências ela toca mais para todos os lados do que nas altas frequências. Nas altas frequências ela toca muito mais para o meio. Se você se deslocar para os lados aqui, o som vai ser baixo. Você só vai ter som no eixo. E nós vamos ter problemas aqui. Veja só como tem várias oscilações aqui, né? Nesse eixo. Já nessa posição da corneta, ela é muito mais uniforme. Vejam como é um quadradão, né? E nós temos uma homogeneidade na cobertura dessa corneta. Aqui tem um pequeno buraco, pequenas oscilações, né? Mas aqui é algo muito mais homogêneo do que nessa posição, né? E aqui a gente consegue enxergar isso, é uma outra forma, é o gráfico do balloon aqui. Então veja que numa baixa frequência ela toca, vira uma bola o som que sai da corneta, né? Toca mais ou menos igual para todos os lados. Conforme a gente vai subindo, a gente vê que, ó, nessa frequência aqui vamos dar um zoom aqui, de 4.000 Hz, veja que ela toca pouco para cima e para baixo e expande o som para as laterais melhor. Então, se a gente andar aqui nesse eixo, aqui para as laterais, o som vai ter uma intensidade mais homogênea do que se a gente se deslocar no eixo vertical, né? E aqui, uma frequência altíssima de 18 kHz vai ser uma zona. A gente vai andar, vai ter um monte de problemas, né? Aqui vai sumir som, aqui vai aparecer, aqui aparece de novo e tal, que é isso que a gente está enxergando aqui, ó, né? E caso a gente queira analisar de uma forma mais pontual, numa frequência em cada cobertura, ainda tem esse gráfico aqui da curva polar, né? Então, vejam que dependendo do que a gente quer analisar, tem o gráfico, o método ideal para se analisar. Agora nós temos aqui simplesmente a curva de resposta, parecida com isso daqui que a gente viu, né? Temos a curva de resposta em vários eixos, né? Então aqui é no eixo, aqui é caindo, tal. Então é exatamente a mesma medição, só que sendo analisada de diferentes formas, né? Aqui é por um eixo polar, aqui é por um balloon, aqui é por um waterfall, que a gente pode chamar, não é exatamente um waterfall, é mais um off-axis, mas só para o pessoal se compreender melhor. Isso daqui é um gráfico de bandwidth e a gente pode fazer uma modificação. Aqui nós temos diferentes frequências analisadas num ângulo de rotação. Então, como aquela frequência vai se comportar em diferentes ângulos. Então, vamos pegar um outro gráfico aqui para analisar isso melhor. Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Essa corneta, a gente vê que nesse eixo ela é mais estreita e que ela é mais aberta, né? Então, vamos fazer uma análise. Opa! Ah, não, está aqui. Está aqui. Vamos fazer uma análise usando esses gráficos aqui. Esses gráficos
já são gráficos que é uma mesma frequência, porém analisada em diferentes ângulos, né? Então, nós vemos aqui que essa frequência mais grave, né, ela, conforme a gente vai abrindo o ângulo de cobertura, ela está tocando, ela tem uma abertura maior, toca com mais intensidade fora do eixo, né? Agora, essa mesma frequências mais altas, o comportamento já é diferente, né? A gente vê que uma frequência mais alta, fora do eixo, ela já está um pouco mais estreita, né? Então, isso mostra uma ligação do formato aqui da nossa corneta. Deixa eu subir. No formato da nossa corneta com o comprimento de onda. A gente tende a entender que, por aqui ser uma distância menor, ela concentra mais, né? Vai concentrar mais o som nessa região, nesse eixo, do que aqui no que está essa boca abrindo, né? Isso é verdade, mas somente para frequências mais altas, onde ela consegue direcionar as frequências. Em frequências mais baixas, o efeito é o contrário. Como ela tem uma boca mais estreita, ela não consegue controlar frequências baixas. O comprimento de onda das frequências é muito longo, então essa corneta não consegue atuar nessas frequências. Então, a gente vê no gráfico uma perda da característica de diretividade dessa corneta nas baixas frequências. E no agudo é o contrário, né? Como o comprimento de onda do agudo é menor, ela consegue controlar o agudo, seja nesse eixo ou seja nesse. Então, a gente enxerga exatamente isso. O agudo aqui é mais concentrado e nesse eixo ele é mais aberto, né? Então, a gente está enxergando aí de novo quando uma característica deixa de ser importante e a outra começa a ser mais predominante, né? Tudo depende, né? Então, eu acredito que encerro por aqui. Eu vou passar novamente a palavra ao Álvaro, que vai mostrar algo real para a gente aí, um sistema sendo medido e sendo trabalhado de uma forma real. Álvaro, você precisa ativar o seu microfone. Você pode deixar de compartilhar? Tá. Ok, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o programa. E agora vamos compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo operar ele aqui. Bom, então esse aqui são dados de medidas que nós obtivemos no sistema que é observar revisões de ajustes que foram feitos, identificar problemas e nos prepararmos para uma correção maior que vai ser feita no futuro. Bom, então foi feita a aquisição na posição central do teatro, na altura do ouvido, próximo às poltronas, e nós temos aqui nesse sistema, são 3 colunas, esquerda, centro, direita, front fill, 2 subwoofers, 2 conjuntos de subwoofer, né, cada um com 2 unidades, e cada um desses conjuntos, esquerdo, centro e direito, é subdividido em são 2 caixas, são caixas do tipo Line, caixas muito boas, de um fabricante conceituado,
E aí foram medidos cada metade de cada uma das colunas, tocando diretamente, sem processamento nenhum. Quer dizer, foi mandado diretamente sinal gerado pelo software para a caixa, um de cada vez, e foi, aqui nós estamos observando a soma do sinal sem processamento nenhum. Tá? Isso aqui, ou seja, eu estou vendo aqui no impulso os elementos que compõem a resposta total. Se eu trocasse aqui, isso aqui seria a resposta ao impulso completa, todo o sistema tocando de uma vez. Aqui eu estou vendo os diversos componentes. Então, aqui já começa a aparecer, no domínio do tempo, diferença de tempo de chegada. Tá? E aí, esse software permite que você alinhe isso tudo no tempo para começar os seus ajustes. E aqui eu estou observando no domínio da frequência o que está acontecendo. Então, assim, não está um bom resultado, né? Apesar de serem caixas ótimas, cada uma delas, o conjunto, tocando naquele ponto, naquela posição, não está uma resposta muito legal. Observe como é que está caindo, então a diferença aqui é bastante grande, de alta frequência para baixa frequência. Certamente não é um resultado como deveria ser. Aqui o tempo mostra isso também. Quer dizer, eu tenho os sinais aqui, estão chegando primeiro, depois outros, enfim. Está uma bagunça aqui no domínio do tempo bastante grande. Então, a gente precisa de arrumar isso tudo para conseguir um resultado adequado. Apesar de cada uma das caixas ser muito boa, o total tem que ser adequado a uma resposta uniforme em todas as posições, em todos os assentos do teatro. E a gente está tentando fazer isso aqui. Bom, aqui nós temos diversos filtros que podem ser aplicados a cada um. Então, aqui eu tenho, no primeiro canal, eu tenho um par de caixas, aqui no outro par de caixas, e assim por diante. Foi dividido em diversas etapas aqui. Aqui é o centro, em cima e embaixo. Você vê que há diferenças na resposta de cada um dos conjuntos, cada parte do sistema, nessa região central. Então, a gente tem que observar a soma aqui. Eu posso observar a composição desse meu sistema total. Por exemplo, se eu vou montar todo mundo para observar o comportamento de cada um, como é que eles vão se adicionando. Então, aqui, abrindo o primeiro canal. Segundo, isso aqui seria uma coluna do sistema, né? Quarta. Então, essas caixas, elas teriam a resposta caindo a partir de 80 Hz, assim. Então, aqui, por exemplo, é interessante observar como é que tem coisas aqui que a coerência já indica que não é exatamente o que deveria ser. Então, aqui eu tenho uma resposta que não pertence a essa caixa. Isso aqui é uma reflexão, alguma coisa que não é coerente com o sinal que eu estou enviando para ela. Então, praticamente posso ignorar essa resposta aqui, não é uma resposta real da caixa, com certeza. Vamos adiante. Esse aqui é o front field. Álvaro, uma coisa que é interessante acrescentar a respeito da coerência, né? Então, o que o Álvaro falou é que não é uma resposta da caixa, né? Aquilo ali mas é uma característica do ambiente, né? Devido à reflexão, apesar da gráfica de coerência mostrar que, olha, isso está estranho, significa, olha, o ambiente está causando esse problema aí, né? Então, o que o Álvaro quis dizer, não, a gente pode ignorar, não, a gente pode ignorar, tentar arrumar no sinal elétrico, porque a gente tem que tentar mexer mais na acústica, né, nesse ponto, né? Lógico que a gente pode simplesmente eliminar elétrico, que vai reverberar menos, mas vai perder, você não vai ter aquela frequência, né, no sinal. Então,
nos mostra que aí é o ambiente que deve ser tratado. É preciso separar o papel de cada um, assim. Embora a gente possa tentar corrigir, também processando o sinal eletricamente para eliminar a energia na região. Mas o importante é observar como é que tudo se soma, tá? Porque a gente tem uma quantidade tão grande de componentes que termina sendo significativo, assim. Então, agora, outro front fill. Impressionante como é que tem uma baixa frequência, nem deveria ter, né? O ambiente ajuda um bocado ali nessa região. A gente tem que lidar com isso depois, né? Agora, finalmente, o subwoofer, né? E aí chegamos naquela resposta. Bom, aqui embaixo já indica que foram aplicados atrasos, né, delays, para arrumar essas respostas aqui nessa posição. Eu vou voltar a colocar os atrasos para a gente observar o que vai acontecendo aqui. Então, estou mexendo só em atraso primeiro, depois filtros de correção que eu posso usar, de acordo com o processamento que eu tenho disponível lá. E o software tem uma ferramenta muito importante que é a correção de tempo automática, assim, vai alinhando. Só que ainda tem uma reflexão aqui, né? Francisco, quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Era só legal frisando, o pessoal ir prestando atenção nos gráficos de impulso lá em cima, conforme o Álvaro foi adicionando os delays, como tudo foi sincronizando, né? Então, a gente consegue enxergar, né? É importante frisar uma coisa, né? Geralmente o pessoal fala assim, o sinal está adiantado, o sinal está atrasado, olhando curvas de fase, né? Isso é uma mania, assim, terrível, né? A gente, para saber adiantado, atrasado, a gente tem que ver os sinais de impulso, né? Então, a gente enxerga bem essa característica aí lá em cima, conforme foi adicionando os delays, para que todas as caixas estivessem tão atrasadas quanto a que está naturalmente mais atrasada, né? Então, como é que é? A gente mede todo mundo, né? Analisa qual caixa que está mais atrasada, né? O Álvaro fez isso aí, ele analisou e falou, esse é o nosso pior caso em termos de tempo. Tá, então vamos aplicar um delay em todas as outras para todas ficarem tão atrasadas quanto. Né? E a gente foi enxergando esse processo agora. Quer dizer, a gente está usando a janela correta para olhar o problema que a gente quer resolver. Então, ali no tempo, realmente, a primeira coisa é a questão temporal. Depois, então, a gente pode olhar com mais cuidado a questão de fase entre cada um dos elementos. Mas a primeira coisa é o tempo, e a resposta de impulso vai mostrar isso de uma forma muito clara, né? Bom, então aqui foram sendo observadas, ou seja, cada vez que eu fiz uma alteração aqui no domínio do tempo, o domínio da frequência também refletiu alguma coisa. Então, agora vamos ver o que a gente pode acrescentar aqui, ou seja, em cada canal. Aqui foi eliminado, mas existem filtros que vão corrigindo a resposta, né? Então, cada canal eu tenho diversas possibilidades de filtro. Aqui, no caso, as caixas já têm processamento interno, então não tem necessidade de filtro de crossover, mas todas elas têm necessidade de usar, né? Então, passando a corrigir.
Vejam que é interessante, né? Em cada sistema que a gente fez, em cada coluna, a necessidade de equalização foi uma, né? Por quê? Numa é importante frisar, né, que a gente está fazendo para o som ficar bom numa posição central. Se a gente mudar a posição do microfone, tudo isso vai mudar, né? Isso é normal, não tem como. É o cobertor curto, né? Então, saibam que assim, escolhemos um lugar e falamos, vamos deixar aqui o melhor possível. Então, tem caixas que estão apontadas mais para esse local e tem caixas que estão apontadas mais para outro local, né? Então, é normal que em algumas caixas a gente teve que fazer uma correção numa certa frequência, em outras a gente teve que fazer correções em outras frequências, devido ao direcionamento, né? Então, isso é interessante a gente analisar conforme o Álvaro vai mexendo uma de cada vez. Bom, aqui foi feito um processo de ir somando umas às outras, observando a resposta, a soma total, né? Quando você chega a um determinado nível de processamento entre elas, começa a ver que tem coisas que afetam todas, né? Então você começa a pensar em usar a aplicação de filtros no sinal como um todo, né? Filtros na entrada do processamento, que vão afetar todas as caixas. Isso aqui foi feito nesses filtros aqui da entrada. E aqui, então, a gente começa a avaliar por quê. Aqui tem umas correções aqui, que eu vou colocar aqui um objetivo. Essa aqui é uma curva de audibilidade que indica a resposta do ouvido a um determinado nível de pressão sonora, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ficar mais perto. Então, assim, como primeira etapa, a reprodução. Nem sempre, quando você vai colocar um microfone depois para funcionar como reforço, essa região daqui pode ter que ser o uso depois, conforme a quantidade de microfone, isso daqui pode ser que tenha que ser alterado, porque muda a resposta do sistema quando você abre o microfone, você passa a ter um laço de realimentação Oi, Álvaro, eu ali. não sei se foi Vai, a minha internet aqui ou se é a sua, mas desde que você ajustou o nível do target, só cortou. falhou. Eu acho que. Eu não sei se Em foi a minha em internet que ou se hora que foi a cortou? sua. Não deu para ouvir nada. Não, aqui, eu ouvi uma mensagem aqui também. Quer dizer, essa daqui é uma curva de audibilidade, né, que indica igual resposta à frequência de 1 kHz na pressão sonora. Ou seja, precisa de muito mais baixa frequência, isso aí é uma coisa que o gringo já sabia há muito mais tempo, né, a baixa frequência tem que ter reserva de potência, né, do que na região média, e alta frequência aqui pede-se um pouquinho mais, porque dá aquela sensação de reprodução com precisão, né? Isso daqui é uma resposta, basicamente, para playback, né? Quando você introduz microfones aqui, a realimentação acústica que acontece muda essa resposta. Então, você vai precisar de outros fios para corrigir essas mudanças depois. Mas já é um objetivo. Usando esse software, a gente conseguiu chegar aqui dentro dos limites de processamento disponíveis lá. Na verdade, ainda pode ser afinado um pouquinho mais, mas eu tentei dar aqui um exemplo de como usar, né, os recursos presentes aqui no software para conseguir. Novamente, não sei se é a sua internet, mas está cortando tudo. Ah,
Pessoal, eu acho que foi o Álvaro. Álvaro, voltou. Você voltou agora. Oi. Resetou aqui. Bom, Você voltou o que agora. eu queria mostrar, parou a apresentação. Não, tá gravando ainda, tá gravando ainda. Bom, o que eu queria apresentar, basicamente, seria bom comentar um pouquinho mais a... Pode falar, tá gravando, Álvaro. Você quer que eu compartilhe a tela novamente para você comentar a respeito? Pode compartilhar, eu só vou falar uma coisinha ali interessante. Tá. Vamos lá. Voltou? Eu estou esperando aparecer a sua tela. Pessoal, não teve, a internet ali do Álvaro caiu, mas eu acredito que a gente já conseguiu falar sobre tudo aí, daí eu já deu um tempo bem longo aí de apresentação, né? E eu acredito que a gente pode encerrar por aqui. Estou enrolando um pouco para ver se o Álvaro volta aí. Não, ele está caindo. Opa, voltou, Álvaro. Voltou agora. Eu Voltou agora. estou encerrando aqui, porque eu acho que já falamos bastante, né? Acabou o tempo? Nem sei Bom, se acabou o tempo. eu posso tentar compartilhar de novo. Tenta aí mais uma vez. Vamos lá. Foi. Foi. Ah, legal. Bom, então, uma coisa que é interessante a gente saber, né? Como o Álvaro falou, essa curva de audibilidade, né? A curva de FON, ISO, ela depende, assim, de um sistema com muito headroom, né? Com muita sobra de potência. E, lógico que o trabalho aqui, se vocês perceberam, qual foi o nível de trabalho? Nós trabalhamos com cada canal isolado para garantir que as caixas tinham uma curva plana, o mais perto de plana possível, em todos os canais separadamente, né? Alinhando, o importante é alinhar os tempos, ver a fase, se está interagindo de forma correta, tal. E a gente foi observando conforme foi aplicando os tempos de delay, tá? Os buracos na curva foram desaparecendo, né? Então, que indica que aqueles problemas eram a interação entre os elementos, né? O combi filter, né? Então, depois que a gente garantiu que todos estavam com uma magnitude mais plana possível e que os tempos estavam corretos para que tudo se somasse de forma plana, né? Na entrada foi aplicado esse filtro de audibilidade, né? Tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que gostam, né? E bem a palavra certa é essa, é gosto, porque o nosso ouvido, quando escutamos uma curva plana, principalmente ali na região de 3K, que a gente vê que tem uma queda brusca, é algo que incomoda, né? O som fica agressivo, né? A gente não gosta. E dependendo do nível, se a gente for mudando aí a curva de FON, Álvaro, muda aí para um FON mais, por exemplo, um zero lá, perto de zero. A gente vê, olha só, para que a gente goste do som com um nível de pressão sonora mais baixo, a gente tem que exagerar muito mais no grave, né? E é uma coisa absurda, né? Se a gente só consegue fazer isso se o som estiver baixo mesmo, porque o headroom necessário é tão grande que se a gente aumentar o volume, o sistema inteiro vai distorcer, né?
nas baixas frequências, né? Então acaba meio que compensando uma coisa a outra, né? Para níveis mais elevados, o nosso ouvido gosta de uma coisa um pouco mais flat, não gosta de tanto grave, de tanto agudo, né? Agora, para nível baixo, Uma coisa interessante. Exagero. Uma coisa interessante. A medida antes de como é que estava a curva do sistema já indicava como é que tá, como é que se tinha deixado assim após o último show, digamos assim, já indicava uma subida de baixa frequência. Ou seja, alguém naturalmente já buscou isso daqui, esse reforço, assim, de forma muito intuitiva, sem ter medido nada. É uma referência que a gente pode ter. Você tem um processador que você pode ter uma memória sem essa correção e outra com essa correção e usar conforme a necessidade, ter opções, né? Então... Sim. O importante, quando a gente desenvolve um sistema, faz alguma coisa, é a gente entregar algo plano. Por quê? Para a pessoa aplicar o que ela desejar, né? Lógico que tem... isso depende da filosofia do fabricante também. Tem fabricantes que gostam já para dar uma sensação, aquela primeira sensação é a que fica, né? Como diz aquela propaganda, né? Então, ele quer vencer uma venda numa loja, né? Tá lá na loja várias caixas sendo testadas e ele quer que o cliente ache que o som dele, a caixa dele é melhor. É provável que se ele fizer a caixa naturalmente com uma curva de FOM lá pré-escolhida ou uma curva que ele chegou a um consenso lá, que é aquela curva que todo mundo gosta, na hora que fizer a primeira impressão, o cliente vai escolher a caixa dele, né? Agora, outros fabricantes não, eles têm um conceito, não, eu vou entregar uma caixa plana e o cliente vai colocar a assinatura que ele quiser ali. Então, tudo depende do mercado que você quer atingir, toda essa coisa que a gente já falou, né? A gente tem que ver tudo, todas as variáveis, né? Não é só som, entra mercado, entra um monte de coisas, né? Então, a gente sabendo como funciona cada coisa, então, sabendo como funciona também o mercado, sabendo como funciona, a gente consegue fazer um produto melhor, né? Ele tem um maior sucesso lá no final. Interessante que aqui, essa região de 3,15 kHz, a ressonância do ouvido, é sempre aquela que tende a incomodar, realmente. Isso daqui na verdade, aplanou a região média aqui, e aqui é a região de gosto mesmo, cada um, mas essa região daqui realmente, geralmente, toda vez que você vê alguma tirada aqui, termina, pior ainda que os microfones geralmente tem uma curva de ênfase nessa região, então, tirar isso aqui geralmente é uma boa solução. Mas, assim, hoje em dia tem a possibilidade de oferecer num toque mais de uma opção, né? Então, isso facilita a nossa vida muita coisa. Mas isso aqui foi um exemplo de atingir uma curva de target, né, com o processamento que estava disponível no processador que nós temos à mão. Tá. Muito legal. Eu acho que a gente pode encerrar, né, Álvaro? Sim, sim. Bom, então, É? vou parar aqui. Vamos agradecer. Então, obrigado, Álvaro. Eu quero dizer que foi muito legal a gente fazer esse trabalho juntos aí. Fui lá para o Rio de Janeiro, a gente fez experiências e foi muito legal. Obrigado por ter aceitado participar. Foi uma honra aí ter você junto. E espero Francisco, foi que... um prazer mesmo. espero que a gente tenha outros trabalhos aí. Obrigado, né, o pessoal, Daniel, Thiago, o pessoal do Conecta Mais, Música Mercado, por sempre... Eles são os incansáveis, né? Que acreditam no mercado, que acreditam que é possível mudar e que eles enxergam essa coisa de o mercado tem várias vertentes e cada uma tem que ser tratada de uma forma, tal. E esse evento também que mistura tudo é muito legal, né? Uma pena que a pandemia veio atrapalhar aí, né? A vida de todos, mas eles não desistiram, né? Eu acho que é um exemplo, né? Apesar de tudo, nós mesmos conversamos bastante sobre isso, né, Álvaro? Que
essa palestra envolve muito a parte Sim. técnica e a gente sabe que é algo que o pessoal... tem o pessoal que gosta, mas não é algo muito popular, né? Mas se ninguém fizesse, a coisa não anda, né? Então, estamos aí no mesmo barco. Francisco, deixa eu só agradecer, então, ao pessoal do teatro, né, a administração do teatro, a UNET, que nos ajudou lá na aquisição de todas essas curvas, né, no trabalheira danada, o dia inteiro medindo lá, e a você por ter se disposto a ir até lá, acompanhar aquilo tudo, nos orientando e nos mostrando esse software que você fez, que eu achei incrível, e vamos continuar, isso aí tem sequência, né? Então, muito obrigado a todos aí. Obrigado pela atenção. Sim, podemos encerrar. Tchau, tchau.